nossa pauta de hoje é sobre a cirurgia bariátrica. Para tal, quem nos recebe é o Dr. Marcelo Serafini. Ele que é professor, médico cirurgião do aparelho digestivo, gastroenterologista. Tudo bem, doutor? Tudo bem, é um prazer estar aqui, Ade. Esperando que a gente consiga aí responder todas as perguntas, né? Para esclarecer todos os ouvintes aí nossos. Né? Nós que agradecemos, doutor, por nos receber aqui na sua clínica para falar de um assunto tão importante, né? Vamos começar falando, doutor, um pouquinho sobre a obesidade. Por que é tão importante, doutor, combater a obesidade? É muito importante isso, porque vocês viram o que aconteceu, né? Existe na mídia, falando muito que a obesidade não é uma doença. Isso é errado. A obesidade é sim uma doença. E como toda doença, ela tem que ser tratada. Existem diversas maneiras, diversas formas, né, de você tratar essa doença. Como nós vamos falar daqui a pouco, essas formas. Mas lembrar isso, o mais importante, é uma doença e como toda doença tem que ser tratada. Doutor, a nossa pauta de hoje é sobre a cirurgia bariátrica, né? Vamos falar um pouquinho da indicação dessa cirurgia? Perfeito. A indicação da cirurgia bariátrica a gente indica para pacientes com obesidade nível 2, nível 3 ou os pacientes superobesos. Como é que a gente faz essa classificação? Ela é baseada numa continha simples e fácil, que é o peso sobre a altura ao quadrado, né? Isso gera um número. Pacientes com esse número de 30 a 35, a gente chama de obesidade grau 1, de 35 a 40 de obesidade grau 2 e acima de 40 obesidade grau 3 ou obesidade mórbida. E também existem os superobesos, que tem o IMC acima de 50. Então esses pacientes são considerados pacientes obesos e eles têm indicado a cirurgia para eles. Essa cirurgia, doutor, é realizada em hospital? Sim, sempre em hospital, né? É uma cirurgia de grande complexidade. Existem várias maneiras de você fazer isso, até mesmo uma colocação de um balão, mas o balão gástrico a gente não considera como cirurgia. Então a cirurgia bariátrica, sim, ela deve ser feita no hospital. O doutor falou um pouquinho também é uma cirurgia de grande porte. Então o pós-operatório, como é que funciona? É tranquilo? O paciente deve se preparar? Existe uma equipe que vai estar auxiliando também junto? Sim, sempre. Né? O paciente obeso ele precisa de uma equipe multidisciplinar, sempre isso. O pós-operatório é tranquilo, o paciente não tem dor, mas o paciente obeso ele é um paciente complicado. Por que eu falo de complicado? Como eu falei, a obesidade é uma doença. E essa doença traz consigo as consequências, hipertensão, problemas cardíacos. Então quando eu falo que é de grande porte, por quê? Porque é um paciente que precisa de muitos cuidados. Né? É um paciente que não pode operar em qualquer hospital, com qualquer médico, com qualquer equipe. Tem que ter uma equipe treinada, uma equipe com bons anestesistas, um suporte de UTI caso ele precise. Então ele tem que se preocupar muito com isso. Principalmente para quê? Para ter um pós-operatório mais tranquilo. O que a gente quer, né? É que acordar bem da cirurgia, tá bem, tá sem dor, tá no quarto com a família. É isso que a gente quer. Então, para isso, a gente tem que programar tudo isso antes. Com certeza, doutor. Doutor, essa cirurgia é coberta pelo plano de saúde? É assim. Ótima notícia. Como é uma doença, né? A maioria dos planos de saúde cobrem, desde que tem as indicações que eu falei, o plano de saúde cobre sim. Muito bom, hein, doutor? O paciente que vem, doutor, tenho certeza que ele vem mais por conta da autoestima também, né? Da questão estética. Ele nem imagina que essa cirurgia vai melhorar a vida dele, né? A curto, médio e longo prazo, não é mesmo? Com certeza, né? O paciente tem que buscar isso. O que a gente quer mais na vida? A gente quer saúde, né? Eu não quero que meu paciente morra com 35 anos, eu quero que ele viva até 95. Essa é a proposta do combate à obesidade. Hoje, a obesidade é a segunda causa de morte em pacientes jovens, por causa disso que eu falei, problemas cardíacos, problemas pulmonares, hipertensão, AVC. Então esse paciente, que apesar dele se sentir mal, porque ele às vezes ele é visto como um ponto de referência, eu tenho uma história muito interessante para contar, depois se der um tempo eu conto, né? Ele não quer isso, ele quer emagrecer para se tornar melhor, para se tornar uma pessoa mais ativa. Mas o mais importante é buscar isso. Eu quero que ele viva até os 90, 95 anos. Então a gente busca sempre isso, a gente busca saúde para esses pacientes. Isso é o mais importante. Perfeito, doutor. Falando em idade também, né, doutor? É o paciente idoso, ou a partir de qual idade hoje já pode se fazer essa cirurgia com tranquilidade? Geralmente o que a gente pode fazer? Pacientes acima de 14 anos, né? Desde que a família autorize, porque ele é abaixo de 18, mas a partir de 14 que já tem o crescimento definido, então a gente pode operar esses pacientes. E a idade limite geralmente é 70 anos, 75 anos. Muitas pessoas
pessoas também têm uma dúvida, doutor, que fala, será que se eu fizer essa cirurgia eu vou ficar bem? Mas eu ouvi falar também que depois volta a engordar. Isso é verdade ou é um mito? Não, isso é verdade. Né? Por quê? O estômago ele é um órgão muscular. Como todo músculo, ele pode o quê? Ele pode crescer, ele pode dilatar. Por isso que o acompanhamento pós-operatório é tão importante tanto como o pré-operatório. O paciente ele tem que continuar acompanhando com o seu médico, ele dá aquele puxãozinho de orelha, sabe? Sim. Porque a gente sabe que a gente não consegue fazer dieta sempre, né? Ninguém consegue. Sim. E o paciente não é diferente, então, mas a gente tem que vir aqui e dar um puxãozinho de orelha, olha, não faz assim. Por quê? Se ele continuar forçando a comida, o próprio estômago que ficou, ele vai acabando dilatando. E já tem casos, sim, de pacientes terem reganho de peso, terem que ser submetidos a uma nova cirurgia. Então, por isso que esse acompanhamento pós-operatório é muito importante. Às vezes o paciente fala, eu operei, acabei, não quero mais ver meu médico, tchau. Não, tem que continuar acompanhando, porque esse apertãozinho que a gente faz, esse puxãozinho de orelha, às vezes fala, você está engordando, para de comer, você está comendo doce, para. É o fundamental para ele, putz, é isso mesmo, vou voltar para academia, vou voltar a emagrecer, então às vezes falta isso. Então, ou seja, junto vem a conscientização também de esporte, de prática de exercícios, de tomar mais água, tudo junto com o mesmo especialista que vai conscientizar esse paciente e acompanhar, né, doutor? Exatamente. Eu gosto de brincar e falar o seguinte para meus pacientes, quem me acompanha sabe disso. Eu falo assim, você vai morrer na cirurgia e vai nascer uma nova pessoa. Sim. Por quê? Os hábitos antigos, eles têm que ser mudados. Então você tem que ter uma dieta mais saudável, você tem que ter uma alimentação mais controlada, você tem que fazer atividade física, né? Milagre é uma coisa que, pelo menos, eu não consigo fazer. Talvez o padre Marcelo consiga, o doutor Marcelo não consegue fazer milagre, né? Então a gente pede sempre isso. Então, essa conscientização que é importante, inclusive da própria família. Porque às vezes o obeso ele não é só ele. Tem o pai, tem a mãe, tem o irmão. Então, às vezes, ele fazer uma dieta na casa, no ambiente familiar que ele está, se torna muito complicado. Então, essa conscientização, às vezes, tem que ser da família inteira. Mas eu gosto de falar isso. Você vai morrer na cirurgia e nascer uma nova pessoa. Porque se você continuar sendo a pessoa que você é hoje, não vai adiantar nada. Você vai criar problema para você, criar problema para a equipe médica, para todo mundo, e não vai resolver o seu problema. E eu acredito que 99% dos seus pacientes acabam seguindo direitinho, né, doutor? Porque já teve um investimento de tempo, de conscientização, né? Para você que já está vendo lá bem, autoestima, né? Eu tenho um livrinho preto. Então, o que é esse livrinho preto? Quando o paciente falta muito, ele vai para o meu livrinho preto. Aí, meu livrinho preto, a secretária fica ligando, você tem que voltar, você tem que voltar, você tem que voltar. Lógico, a gente não pode obrigar a pessoa, mas a gente pode conscientizar. Falar, olha, você faltou na consulta, aconteceu algum problema, a gente pode te ajudar em alguma coisa, você precisa de alguma coisa, né? Mas você tem que voltar, a gente tem que te acompanhar, né? Mas eu vou pagar a nova consulta? Geralmente eu não cobro consulta de retorno, né? Porque por causa disso, eu entendo que o paciente ele já teve todo esse problema, então ele tem que ser acompanhado. Então eu não gosto de largar meu paciente, pelo menos por 1 ano, 2 anos, ele perdeu o peso que ele queria, ele estabilizou, aí ele tem alta. Enquanto ele não tiver alta, ele tem que ter os retornos, ele tem que voltar, ele tem que acompanhar. E os pacientes que não fazem isso, listinha preta, liga, vem, senão fica enchendo. Você não veio, você não veio, você não veio, até ele vir. Porque é tão bom ver o paciente, né, se cuidando, tomando todos os cuidados que o doutor passa. É o brilho nos olhos, né, doutor, para estar vendo aí o seu paciente fazendo tudo o que é possível para estar melhor, com mais qualidade de vida e saúde, né? Sim, e mais importante, assim, o sucesso não é só do paciente, é meu também. Com certeza. Né? Imagina se porque assim, tudo tem custo na vida, né? Não só financeiro, mas emocional também. Sim. Então você se envolve com tudo isso e vê que seu paciente não está bem, não tem a saúde que a gente desejava, eu não me sinto bem com isso. Sim. Então o que eu quero? Eu quero que ele se sinta bem para eu também me sentir bem. Então esse retorno, essa coisa, nós somos chatos com isso realmente. De pedir para voltar, de ficar em cima, né? Para poder ter o objetivo final, né? Que é o sucesso da cirurgia. É isso que a gente quer. Acaba acompanhando o paciente e a família toda, viram amigos, né, doutor? Graças a Deus tem muitos pacientes amigos. Acho que a ideia é essa, né? Eu acho que hoje aquela história de um médico lá em cima, o paciente aqui embaixo, não existe mais isso, é uma grande besteira, né? Eu acho que o paciente ele vem aqui e ele quer justamente isso, ele quer uma pessoa que ele confie, uma pessoa que ele possa falar. Para ser acolhido, né? Para ser acolhido. Meu celular é 24 horas aberto para qualquer pessoa que quiser, qualquer paciente que quiser me ligar, por quê? Ele tem que ser assistido. Né? E às vezes essa falta de assistência você perde o time do paciente. Com certeza. Porque você deixou de assisti-lo, ele começa a comer uma coxinha, começa a comer um salgadinho, começa a comer um chocolate, e aquele trabalho todo que você teve, você perdeu.
Então eu acho isso. Eu acho que o paciente é muito mais um amigo, um companheiro, que simplesmente um paciente que eu vou tratar, tchau, daquela porta para fora, você acabou. Não. Parabéns, viu, doutor? Parabéns pelo seu trabalho. Imagina, obrigado. Eu acho que não é, acho que é uma obrigação, né? A partir do momento que a gente caiu por essa área, que não é fácil, né? Vou falar, não é fácil, porque o paciente obeso não é fácil. Todo mundo sabe, quando você está fora do peso, a dificuldade que é para você voltar. Sim, sim. Eu duvido que ninguém passou por isso, todo mundo passou por isso, né? Em algum momento da vida. Ainda mais agora no final do ano, que a gente acaba usando, né? Uhum. Então a gente sabe a dificuldade que é isso. Então você pode botar a culpa. Então você tem que ser amigo para quê? Para trazer ele para você. Para poder buscar, vem cá, vamos fazer isso, vamos junto nisso, né? Então às vezes eu brinco, boto... Dar a mão e andar juntos ali e ter o resultado, Exatamente. Às vezes eu brinco, ponho foto minha na academia e falo, também tem que ir para academia, você também tem, vamos junto, porque para poder estimular e forçar isso daí. Então, acho que isso é fundamental para o sucesso, que é o que a gente quer. Com certeza. Doutor, adorei saber mais a respeito do seu trabalho. Muito obrigada, viu? Parabéns mais uma vez aí por atender seus pacientes com esse brilho nos olhos aí que a gente está acompanhando. E até o nosso próximo encontro. Tá bom. Eu só tenho a agradecer. Acho que quanto mais informações a gente passar para a população, ainda mais depois desses casos que a gente teve aí, da paciente que não conseguiu o voo, aquele paciente que faleceu na porta do pronto-socorro por falta de atendimento. Eu acho que quanto mais informações a gente conseguir passar para a população em geral, melhor. Para não ver uma cena dessa, um rapaz de 25 anos, né, falecer na porta do pronto-socorro, acho que quem não fica chocado com isso? Né? E sabendo que será que ele teve as informações que ele precisava ter? Será que ele procurou ajuda antes? Né? Porque depois que teve um infarto, que teve um AVC, nós perdemos. Né? Verdade. Então, acho que o trabalho que você está fazendo, essas informações que você está passando, acho que são fundamentais. Então, é um enorme prazer estar aqui falando com você. Nós que agradecemos, doutor. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado. É o programa Saúde na TV, sempre com muita informação e responsabilidade para você. Conversei agora com o Dr. Marcelo Serafini. Você também pode acompanhá-lo através das redes sociais.